Eu gosto mais outro. Mais outro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can sit this side because if the chair is frozen, that will go. Giriraj Govardhan ki jai ho. Giriraj Govardhan. Yes, that's all this one. Então, Gurudeva pediu para a devota sentar do outro lado, porque se a cadeira quebrasse, ela podia cair lá embaixo. Hoje é um dia super excelente, o desaparecimento de ambos os acharyas, o nosso amado Gurupada Nitalila Pravista, o Vishnupada Stotra Shashmad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Nitalila Pravista, o Vishnupada Astotra Shashmad Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaja. De manhã, muitos Vaishnavas glorificaram Gurudeva, a história de Gurudeva e a contribuição. E, então, todos eles os Vaishnavas glorificaram a vida e a contribuição deles. Eles eram muito humildes, sempre davam respeito a todos os Vaishnavas. Vocês entenderam ou não? Significa que Gurudeva Shilavamana Goswami Maharaj falou: quem se torna um Vaishnava? Quem é Vaishnava? Quem é muito humilde. Chaitanya Mahaprabhu falou sobre a humildade no seu Sikshastaka. Trinadya Pisunichana Amanina Mandandena Kitanina Sadahari. Quem sabe esses loucos? Trinadya Pisunichana. A Chuta Priya fala. Muito obrigada. Trinadya Pisunichana. Então, meu Gurudeva sempre falava essas palavras. Eu quero me tornar um Vaishnava. Mas quando eu li o terceiro sloka do Shikshastaka, eu pensei que eu nunca poderia me tornar um Vaishnava. Nas palavras em Bengali, ele falava isso. Vaishnava Hoito. Eu quero me tornar um Vaishnava. Mas quando eu ouvi o terceiro sloka do Shikshastaka, eu pensei que seria muito difícil me tornar um Vaishnava. Porque Vaishnava é sempre muito humilde. Daina. Então, o meu Gurudeva, ele era a personificação do terceiro sloka do Shikshastaka. Sempre dava respeito aos outros.
como eu falei de He manhã. took Harinam from Nityalila to Vishnu. Ele tocou Harinama de Nitalila Pravishnu Vishnupada, Stotra Shasha Shrimad Bhaktivedanta Sarasvati Prabhupada, Listen or not? que espalhou a pregação por todo o mundo. After 16 years, Após 16 anos, Srila Narayana Goswami Maharaj, he joined Gaudiya Vedanta Samiti. Shishmad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ingressou na Gaudiya Vedanta Samiti e Gave tomou respect to Harinam Diksha de Shishmad he Bhaktivedanta, always used que this word. Shishmad Bhakti Pragyana que Goswami Maharaj. Mas o meu Gurudeva, Shilavamana Goswami Maharaj, sempre dava respeito para ele. Guardian. Guardian. Guardian means- what do you mean guardian? Guardian. Guardian It's like means parents. my- It's like parents. as like my master, no? Who always protects me. Ele sempre pensava, Shilanarayana Goswami Maharaj é meu guardião, ele me protege. Ele era muito humilde. Glorify Narayana Goswami Maharaj. A maior parte do tempo ele glorificava Shilanarayana Goswami Maharaj. For his own interest. A maioria das pessoas glorificam as pessoas pelo seu próprio interesse. Someone, then everybody will think, oh, he is very good. Porque se você glorifica alguém, todo mundo vai pensar, ah, essa pessoa é muito boa. But my Gurudev, he always Neste mundo material isso não é verdadeiro. Mas o meu Gurudeva era realmente muito humilde. why? Na maior parte do tempo ele glorificava Shilanarayana I could Goswami not serve my Maharaj. Guru. Ele dizia, eu não posso servir o meu Guru, eu não pude servir o meu Guru. Because who is always servicing, but he is thinking, I could not serve. Porque quem realmente está sempre servindo, As like Nanda pensa Maharaj, que não pode servir. Como Nanda Maharaj falou, with my son, eu não posso dar, for this regard eu não Krishna, pude dar amor e afeição para o meu filho and Krishna. now he is E staying por isso in Mathura Krishna with me deixou Devaki and e agora está em Mathura com Devaki e actually, when you Vasudeva. deeply analyze this Mas philosophy, quando você analisar profundamente essa Nanda, Yashoda, essa filosofia, quem é mais elevado? Nanda e Yashoda ou Devaki e Vasudeva? Nanda e Yashoda são mais elevados. always thinking, Mas I have eles estavam sempre pensando, an affection with my nós son, não temos amor e afeição com nosso filho Krishna. left us Por isso Krishna and nos stayed deixou in Mathura, e foi para Mathura Devaki and Krishna. com Devaki e Vasudeva. This is called the humility Isso of é Nanda and a humildade de Nanda e Yashoda. in the same way, whether it's not non-Goswami, a Vaman Goswami Maharaj, Da mesma maneira, is this Shilavamana Goswami Maharaj usava essas palavras. with my Guru Eu não tenho nisto com o meu Guru, Shilanarayana Goswami Maharaj. and his son. And non-Goswami Maharaj, E always he also glorified Shilanarayana Goswami Maharaj sempre glorificava Shilavamana Goswami Maharaj e Trivikrama Maharaj. Vaishnava. Isso se chama etiqueta Who is true Vaishnava. Vaishnava? Quem é Vaishnava de He verdade always glorifies sempre glorifica not os for outros his own interest. e não Some por, people they are glorified por interesse. at his own interest. As pessoas glorificam o Vaishnava, mas por interesse. Mas o meu Gurudeva, ele glorificava os outros Vaishnavas, What is the true? Or is just mas pela verdade. O que é verdade ele falava. many times Srila Gurudev Nand Goswami Maharaj, Quando Shila Gurudeva Shilanarayana Goswami Maharaj disse, I was staying with Vaman Goswami Maharaj eu fiquei more than 60 years. com Shilavamana Goswami Maharaj mais de 60 anos. My Gurudev Quando meu Gurudeva from his material world. partiu deste mundo material, At that time, Srila Nand Goswami Maharaj he told us, nesse momento Shilanarayana Goswami Maharaj disse, eu sempre fiquei com ele
eu sei a sua natureza, conheço a sua natureza. Great Vaishnava. Como ele era um grande Vaishnava. Even Gurudev also told, Mesmo Gurudeva ainda falou, very humble he told, Nandusam very humble he told. Maybe I Ranayana Goswami Maharaj muito humildemente falou, 100% talvez eu esteja em Bhava ou não, talvez eu atinja Bhava ou não, mas é 100% garantido the Vaman Goswami que Maharaj Vamana Goswami Maharaj and atingiu Bhavada. that means Gurudev is saying, don't you think Gurudev, Nand Goswami did not attend Bhava? Mas não pensem que Srila Gurudeva Narayana Goswami Maharaj não atingiu Bhavadasa. Isso é apenas a sua humildade. Because Gurudev, Por quê? Nand Goswami, most of the time, Gurudeva Srila Narayana Goswami Maharaj, na maior parte do tempo, ele disse, eu conheço o Nand seu Goswami Gurudeva. Maharaj, he did not give Diksha Mantra. According to the E naquele momento, Narayana Goswami Maharaj não dava Diksha Mantra. memorandum, De acordo com as regras e regulações da Gaudiya Vedanta Samiti, only Vaman Goswami Maharaj naquela época apenas Srila Vamana Goswami Maharaj and he would give Diksha. dava Diksha Mantra. But my Gurudev, Vaman Goswami Maharaj, Mas o meu Gurudeva Srila Vamana he also Goswami told Maharaj Nand Goswami Maharaj, disse para Narayana Goswami Maharaj, I can't preach North India. eu não posso pregar no norte da Índia, India is very cold, porque o norte da Índia é muito very frio also hot. e também muito quente ao mesmo tempo. So I cannot survive my body. O meu corpo não sobrevive nesse So I clima, cannot go through and UP, Punjab, então não Rajasthan. posso ir para UP, Punjab, Rajasthan. If they would come to Navadvip Dham, Se eles vierem a Navadvipadam, eles podem aceitar a iniciação de mim. but Mas, able to come in mas aqueles que não forem capazes de ir até Navadvipadam, Diksha and Harinam, você deve dar Diksha e Harinama para eles. Então, for this regard, por essa razão, Gurudeva também deu, he gave Harinam. começou a dar Harinama. He gave Harinam in UP. Ele dava Harinam em UP, Punjab, Rajasthan, essa área. Later when Gurudev Nand Goswami Maharaj Mais tarde, preached Western countries, ele começou a pregar nos países and that ocidentais. time my Gurudev Vaman Goswami E Maharaj, aí, nesse momento, Srila you know, Vamana Goswami Maharaj, numa carta, lhe deu permissão para dar Diksha Mantras para os ocidentais. that means freely writing. Ele deu essa carta branca para ele. This is the in Hindi Patrika, Bhagavad Patrika, Na Bhagavad Pratrika, em Hindi. Não sei se na revista Harmonies colocou ou não, Later, mas lá foi publicada esta carta com a permissão. and my Gurudev was very humble. E o meu Gurudeva era muito And in the humilde. Harikatha, mostly he also used this word. Okay, first Nand Maharaj. Então, geralmente no começo ele falava, Srila Narayana Goswami Maharaj deve falar. But Nand Maharaj said, no, you are Acharya. Mas Srila Narayana Goswami Maharaj dizia, não, você é o Acharya, você é o presidente da Gaudiya Vedanta Sandhita. Por favor, fale, mas meu Gurudeva era muito humilde. And once he came in Mathura in a Radhastami. Certa vez ele foi a Mathura no Radhastami. Only 2 or 3 days he was staying in Keshavji Gaudiya in Por Mathura. 2 ou 3 dias, ele ficou na Keshavji Gaudiya Mata em Mathura. The 3 acharyas sitting together. Aquela pintura que tem os 3 acharyas sentados juntos, Srila Gurudeva, Srila Vamana Goswami Maharaj e Trivikrama Maharaj. Essa foto, na verdade, Sitting together. aconteceu nesse Radhastami, quando os 3 sentaram juntos nesse lugar. In the day of the Radhastami, Neste dia do Radhastami, used to come also and os Mathuravasis nice, beautiful. costumavam vir, Radharani's glorification, dancing,
E aconteceu a bela glorificação de Then Srimati after Radharani. this, then Há muita dança e música. Nanda Goswami Maharaj, he requests to Então, Srila Vikram Gurudeva, Goswami Maharaj and Srila Bama Goswami Maharaj Vamana about Vamana Goswami Maharaj pediu a Srila Narayana Goswami Maharaj e Srila Trivikrama Maharaj Then Srila que Bama falassem Goswami Maharaj told no, sobre Radharani. then Gurudev Não, perdão, Srila Narayana Goswami Maharaj tinha pedido para Srila Trivikrama Goswami Maharaj e Srila Maharaj he told Vamana Goswami Maharaj, mas Srila Vamana Goswami Maharaj falou, não, você deve falar. E Trivikrama Maharaj glorificou muito bem, dizendo Krishna é a suprema personalidade de Deus. Srimati Radhika. Então Krishna é superior a Srimati Radharani. Srila Trivikrama Maharaj sempre Also glorified about glorificava sobre Krishna. Krishna is the supreme personality of God. Ele era a suprema personalidade, ele é a suprema personalidade de Deus. Harikatha finished. E quando o Harikatha de Trivikrama Maharaj acabou, He took the mic. Srila Narayana Goswami Maharaj pegou o microfone dele. That time, very nice, beautiful. That time he told, Foi muito belo esse momento. Krishna is the supreme personality of E God. ele disse, ok, Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas Who can control ouça, Krishna? quem pode controlar Krishna? That Vocês time, entendem? that time both are laughing. E todos começaram a rir. So that means Srimati Radhika. Significa que Srimati Radhika, controls Krishna. ela controla Krishna. So that time Gurudev Então, also recited this verse. ele recitou esse sloka. Srila Narayana Goswami Maharaj disse, Trivikrama Maharaj, não, Jassa kada rasanidhi visavhanu jaya tatkali kunje bhavanangara marjanisha. Prabodhananda Saraswati, Prabodhananda Sarasvati, very humble, muito humildemente, glorified about Srimati Radhika. glorifica sobre Srimati Radhika. Prabodhananda Saraswati Prabodhananda Sarasvati Prada near and dearest Sufis of Srimati era Radhika, uma saque muito próxima e querida de Srimati Radhika. Tunga Vidya. Tunga Vidya. Among the first Sufis, Dentre estas saques, prominent Sufis also Tunga Vidya. saque proeminente é a Tunga Vidya. Mas neste verso, Prabodhananda Sarasvati Prada estava dizendo quando Srimati Radhika fez mano. And Krishna could not meet with Srimati Radhika. And outside of the door of Mandir, then some Sufis are there. There, Manjari Sufis are there. And Krishna very humble asked to Manjari, Então, quando ela chegou no Kundya, havia algumas manjares lá. Manjaris and Sufis, they don't allow E as manjares não permitiram que Krishna entrasse. ears and up and down, you know. E Krishna segurou suas orelhas e ficou Jat Kingusu Bhusa agachando e levantando. Nittam Purusa Sikhanda Bhundi Jassa Padarisi Visavanu Jaya Tat Kilikunji Bhavanangani Marjani Sam. Prabodhananda Saraswati part again also last part. Prabodhananda I Sarasvati want to Prada become the one broomstick and Kunja of Srimati Radhika. disse, eu quero me tornar uma So who is her? You are saying Krishna is the supreme personality of pedacinho da Bhavan. vassoura, But same da same vassoura Bhagavan, what is que doing? varre o lugar de Srimati Radhika. Is rubbing his nose on the ground. E ele estava segurando suas orelhas e agachando e levantando Krishna. Embora ele fosse a suprema personalidade de Deus, e não em frente a Srimati Radhika, em frente a saque de Srimati Radhika. Então, quando ouviram isso, todos começaram a rir.
last, E por último, Srila Narayana Goswami Maharaj pediu a Srila Vamana Goswami Maharaj para falar algum Radha Tata. E ele falou o verso do Gita Govinda. Srila Vamana Goswami Maharaj, na maior parte do tempo, recitava este sloka do Gita Govinda. Jadi Hari Smarane. Se você quer ter uma mente fresca, compreendem o que é uma mente fresca? Sem ansiedade. O que fazer? Yadi Hari Smarane. Lembre-se dos doces passatempos do casal divino. Se você tiver alguma curiosidade por entrar nos belos passatempos de Radha e Krishna, então você deve ouvir o Katha do Lila Govinda, que foi escrito por Shuddha Sarasvati. Jadeva Goswami Pada disse: eu não sou o escritor do Gita Govinda. Quem é o escritor? Shuddha Sarasvati. Shuddha Sarasvati significa a deidade que preside o conhecimento, que é a própria Srimati Radhika. Pela misericórdia, sem causa, de Shuddha Sarasvati Srimati Radhika, agora estou escrevendo sobre esse humor conjugal de Srimati Radhika. Então, devemos ler este livro. Sem ler este livro, nosso coração nunca ficará em júbilo. É um Harikatha de muito alto nível. Mas como ler este livro? Não é tão simples, não é tão fácil. Se você não controlar os seus sentidos, então um grande problema virá. Vocês compreendem isso? Isso é muito importante. A conclusão sobre este verso: quem pode ouvir essa Lila Katha? Quem tem fé em Guru e Shastra, Sakravasa, Guru Vakya Visvasa. Se você não tiver fé nas instruções do Guru e nas instruções do Shastras, você não é qualificado para ler este livro. Cadê sua fé? Que fé? Qual fé? A fé que Krishna é a suprema personalidade de Deus e que todas as entidades vivas são suas servas eternas. Vivera Swarupa Roya Krishnera Nityadas. Não é tão fácil ter fé. Primeiro é necessário ter fé antes de ler o Gita Govinda. Que fé? Uma fé inquebrantável, inabalável. Atantiki Shraddha. Atantiki Shraddha. Sem Atantiki Shraddha. Vocês compreendem Atantiki Shraddha? Sem essa fé inquebrantável, como a de Haridasa Thakura, não uma fezinha muito suave,
mas uma fé inquebrantável. As Haridas Thakur told, if my body cut in pieces, I never give up. Haridas Thakura disse: ainda que meu corpo seja quebrado em 1000 pedaços, eu não abandonarei o Harinama. Isso é chamado. Qual o significado disso? Namanista. Primeiro é necessário fé. Shraddha. Mas que tipo de Shraddha? Atantika Shraddha. Se você tiver Atantika Shraddha, essa fé inabalável, então você será qualificado para ler o Lila Govinda. Por que não? Os nossos Goswamis, eles manifestaram todos os Rasa Granthas. Por quê? Para quê? Não foi para ficar acumulando poeira, não. Se você colocar todos os livros no armário, depois de alguns anos, você vai ver que eles estarão cobertos de poeiras. Então significa que os livros estão ali para coletar poeira? Não. Para acumular poeira? Não. Devemos ler. Mas como? Com fé. Vishwas Kuriyabai. Oh, meu irmão, você deve ouvir Harikatha com fé firme. Porque quem faz a dança da raça? Krishna. A suprema personalidade de Deus, Vrajandananda Shama Sundara. Não foi nenhuma encarnação. Foi o próprio Krishna. Assim como Shivaji, ele bebeu veneno. Quantos litros ele bebeu de veneno? Milhões e milhões de litros. Vocês entendem? Mas ele não foi afetado, não sofreu nenhuma reação, nenhuma doença. Nós estamos aqui com problema na garganta. A gente já tomou um pouquinho de sorvete, Mahabhava já vem. Vocês querem se tornar Mahabhava? Então tomem um sorvete. Muito facilmente o Mahabhava vem. Então os Shastras explicam dessa maneira. É necessário ter fé. Essa fé inquebrantável. Então devemos pensar, vou fazer bhajana e sadhana. Primeiro você deve ouvir este katha dos lábios de um guru fidedigno, sem anugata, sem estar sob a orientação de um sadhu, um guru. Se você ler, então meu Gurudeva, se você ler sem orientação não vai funcionar. Então meu Gurudeva costumava dizer, Guru Nista e Guru Bhakti são a espinha dorsal da nossa vida espiritual. Sadhana Bhakti. Pela manhã eu também disse que quando Vamana Goswami Maharaj, o seu nome de Brahmachari era Sajan Sevaka Brahmachari. De acordo com o seu nome, ele também servia os Vaishnavas.
Por isso ele recebeu esse nome de Sajjan Sevaka. E o nome de Srila Narayana Goswami Maharaj na época era Gaura Narayana. E o seu título era Bhakta Bandhava, que era um amigo muito próximo e querido de todos os devotos do Senhor. Porque o nome e o título deles não são diferentes deles mesmos. Guru e Vaishnava têm o nome e o título que não são diferentes deles. Isso é verdade. O meu Gurudeva dizia, sempre estava servindo, ele tinha Sevahi Paramadharmam. Qual é a nossa natureza, o nosso serviço? A nossa natureza é servir, porque todas as entidades vivas têm a natureza espontânea de servir Guru e Krishna. Krishnera Sarupahuya, Krishnera Nityadasa. Dasa significa não apenas o serviço de Hanuman. Hanuman é Shuddha Dasa. Então, Dasa significa tendência de servir. Nanda e Yashoda serviam Krishna com Vatsalya Bhava. Vatsalya Seva. As Gopis também servem a Krishna com Madhurya Bhava. Então, Seva Dasa significa Seva. Não pensem que Dasa significa apenas o servo. Dasa significa servir, isso é verdade, mas depende do humor do Bhava. Shridham também servia Krishna com o seu humor de amizade, Sakyabhava. Então, há diferentes humores de serviço. Serva Vritti. Então, com a associação do Sadhu, do Guru, do Vaishnava, esse humor de serviço se manifestará no nosso coração, porque as Badajivas não têm humor de serviço. Vocês compreendem? Elas querem receber serviço. Sevalena Chakti. A alma condicionada quer ser servida, quer ser servida, quer receber serviço. E a Mukta Divas são completamente opostas. Como servir a Krishna? Por essa razão, Hanuman é o exemplo perfeito do humor de serviço. Por isso, o nome de Hanuman é Kinkaram. Aham Kinkarami. Aham Kinkarami. Como servir, como dar prazer a meu mestre. Servindo, com mente, corpo, palavras e sentidos. Com seu corpo, limpe o chão. Com Vati, com a sua palavra, você pode falar Harikatha. E com a sua palavra, perdão, com a sua mente, sirva Krishna. E como se serve com a mente? Lembre-se dos passatempos de Krishna. Isso é Manasi Seva. Vocês compreendem? Manasi Seva. Sirva sua Istadeva com a mente. Esse é o melhor serviço. Mas se você é qualificado ou não para isso, você pode perguntar a si mesmo. Ananga Mohan, você é qualificado para isso? E o devoto falou não. Aí Gurudeva disse, o sono virá. Você tenta fazer esse Manasi Seva. Mas agora, para vocês, dois serviços são bons. Vatik e Kaik. Com o corpo é Kaik.
Assim como Ambarish Maharaj, Isab Savai Mano Krishna Padabindo Vajanse Vaikunta Gunanu Varnane Aru Hari Mandira Marjana Disu Sutin Chakarachuta Satkotode Mukunda Lilalu Mukunda Rasana is the good Karu Hari Mandira Marjana Disu Ambarish Maharaj he also played his four with his own hands. ele limpava o chão com a sua própria mão. Then you come in the stage Bachik Seva. Então, nós chegamos até o estágio de Vatik Seva, com as palavras fazer Allah If you Harikata. not servicing with your body, Se você não servir com o so you are corpo speaking, that means that is called e Vidya. você está falando, That is not perfect. isso não é perfeito. That for this miracle, Por isso é necessário. Apani Achari Jibere Sikhan, Apani na Koite Dharma Sikhan. Understand? I saw Gurudev Charanand Goswami. Eu vi Gurudeva Shilanarana Goswami Maharaj. He cooked. Ele também cozinhava. Understand? In just I saw him Eu ouvi in our Keshavji Gaudiya na Math, Keshavadi and Gaudiya especially 14th of January, em 14 Ganga Sagar is coming. de janeiro ou fevereiro. January, I said. 14 de janeiro, no Ganga Sagar. Nessa ocasião, todos os brahmacharis costumavam sair para coletar grãos, They are giving so many kinds of donation porque nessa ocasião os Branjavasis davam tanta doação desse kit cru, que é o dal e o arroz So misturado. Gurudev told, all you have to go. Então todos vocês devem sair. Only Srila Gurudev Narad Goswami Maharaj and Apenas also the manager. Gurudeva Shilanarana Goswami Maharaj e o presidente do local, Then Punja Gurudev Bihari, himself, he cooked ficavam. E o próprio Gurudeva cozinhava and khichdi. e fazia And he um offered kit Thakurji. e oferecia à deidade. When we returned back to collect the Quando khichdi, nós about voltávamos da coleta dos grãos, por volta das 5 da tarde, month of January, very cold also. e nesse mês de janeiro era muito frio, And complete e era mais ou menos essa hora. I will also feed you. E o Gurudeva dizia, agora eu vou alimentar vocês. Khichdi prasad. E ele, He servicing his e ele, e ele servia com tanto amor e afeição como um pai. Ele mesmo distribuía a praçada com a mão dele. That time Gurudev so much love and As affection. pessoas falavam, deixa eu servir ele. Não, 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 ele mesmo dava. E são como os pais, Heavy os gurus. Às vezes, castigo severo. soft and love and affection. E às vezes suave, muito amor e afeição. So just why I am saying this? Gurudev Que eu estou dizendo essas coisas? service, seva. Porque tem esse humor sevaka. And he, when just I remember these things, Quando me how he lembro has dessas love and coisas, affection with all his brothers. como que ele tinha amor e afeição com todos os Sometimes he irmãos. told, Às vezes ele don't criticize dizia, to Trivikram Maharaj. não Because sometimes critique Trivikram Maharaj, he was Trivikram very Trivikram harsh, Maharaj, love porque hate. Trivikram Maharaj às vezes usava palavras duras. And if any brahmachari is passing Ei, in front of his door, se algum brahmachari passava na porta dele, ele chamava insult to Narayan Maharaj. e começava a falar mal de Narayana Narayan Maharaj. Maharaj always speaking Gopi Katha. Narayana Maharaj sempre fala Gopi Katha. All you are Gopi. Vocês todos são gopis, é? How possible you are Gopi? Como é possível que você seja gopi? You are not Gopi. Vocês não são gopi nada. Answer this. Então, dessa maneira acontecia. Actually, he wants to listen Gopi Katha. Porque ele queria ouvir Gopi Katha, Understand this? mas ele falava assim. So sometimes Gurudev told, Uma vez Gurudeva disse, Trivikram Maharaj, não pense he que does not Trivikram know Gopi Katha Maharaj Rasa. não sabe Gopi Katha e Irasatato, ele sabe de tudo. Certa vez, Gurudeva teve uma operação muito séria e imatura, que abriu o seu coração. And that time doctor told E him, naquele momento, o coração lhe falou,
por pelo menos um mês, você não deve falar em lugar algum. Mas Gurudeva Narayana Goswami Maharaj disse, mas sem Harikatha, como eu posso sobreviver? Às vezes ele ia por 10, 15 minutos falava alguma coisa. Mas quando Narayana Goswami Maharaj começava a falar, Trivikrama Maharaj pegava o microfone da mão dele e começava a falar. Então ele falou o que Narayana Goswami Maharaj está falando. Ok, eu vou falar do Brahma Gita Katha. E aí todos ficavam felizes. Durante um mês ele deu Brahma Gita Katha. A canção do abelhão. Apenas ele lia um sloka. E depois desse sloka, ele começava a explicar Jivera Swarupa Roy, Krishna era Nistera. E ficava 1 hora nisso. E aí um dia, um devoto de Mathura falou, ei Maharaj, você falou que você ia falar Brahmana Gita, mas todo dia você só leu um sloka. Você só leu o sânscrito, o sloka. E aí depois vem a explicação. Jivera Swarupa Roya Krishnera Nityadasa Krishnera Tatasa Shakti Veda Prakasha. Ei, nada de Brahmana Gita, você só fala isso. Então começava a falar este canto. E aí ele começava a falar. Então, certo dia, um devoto de Mathura falou, ei Maharaj, você falou que ia falar Brahmana Gita Katha, mas isso aí não está no Brahmana Gita não. Aí ele dizia, hey! E ele começava a falar, você é casado ou não é? Fala pra mim. E aí todos riam e riam. Primeiro controle seus sentidos. Hein? Ele falava dessa maneira. E às vezes os devotos estavam cantando os santos nomes e ele falava, ei, para de cantar o santo nome. Ouça Harikatha. E aí ele começava a falar sobre Nama Parada Katha. E o livro estava aberto no Brahmana Gita, mas ele falava sobre Harinama. Harinama, quem canta os santos nomes? Se você cantar o Siddha-nama, tudo se manifestará no seu coração. Não há diferença entre Harinama e Shri Harinama. Nama Chintamani. Harinama é como Chintamani. É como uma pedra dos desejos. Seja lá o que você pensar, ele satisfará todos os seus desejos. Se Krishna Chaitanya é Rasa Vigraha, uma consciência completamente pura, cheia, Rasa Vigraha, cheia de doçuras. Brahmana Gita significa Rasa Vigraha. Krishna é chamado Rasika. Ishmati Radhika é chamada Rasika. Brahmana Gita significa que todas as raças estão ali, Madhura Rasa está ali. Externamente, Shrimati Radhika critica Krishna, mas internamente ela glorifica Krishna.
This is the, Esse é o so he also processo. explained this way. Então ele explicava dessa maneira. Because if you chant holy names, Que se automatically você manifest, cantar os santos everything will nomes, manifest in your heart. tudo se manifestará no seu coração. If you every day chant Se você todos os 64 rounds, dias how many? cantar 64 voltas de santos nomes, uma laca, Then automatically Krishna, então Krishna prema will manifest. automaticamente Krishna Prema se manifestará no seu coração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sankirtana. Nam Sankirtan is very important. Nama Sankirtana é muito poderoso. So actually, because Trivikram Goswami Maharaj, Trivikrama Goswami Maharaj remove sempre the anarthas from our heart. removia Mostly he also os anartas do nosso coração com when our Harikata. heart completely contaminated with anarthas, Porque quando o coração está completamente contaminado com anartas, attain your highest perfection. não é possível atingir a perfeição máxima. Por isso, All kinds os of Shastras dizem sobre Anartha Ninivriti. conditioned soul, As almas what kinds of condicionadas, anartha, unwanted things. que tipo de In their heart, anartas, coisas many kinds of indesejáveis elas têm no coração? aberrations. Muitos tipos de papa, It's called sin. Not in this pecados. life. Não nessa vida, Millions births, milhões e milhões de many nascimentos, kinds of sin, papa. muitos tipos de pecados, papas, no coração. So for this regard, Então, por esta razão, conditioned soul, they have no as almas taste to condicionadas chanting holy names. não têm gosto por cantar os santos nomes. Brahmananda Certa Thakur, vez, he also sang this. um Vaishnava citou, Premananda Thakura disse, Krishna Nama. Oh mind, why you ó have no mente, taste to por que chanting você holy não names? tem gosto por cantar os santos nomes? Papa karme, selagi vidhata torima. Not this life, many Não million nesta millions vida, births, mas milhares e milhares de nascimentos. many kinds of sin. Você cometeu muitos pecados, papas. Por essa razão, você não tem gosto por cantar os santos How nomes. many rounds are you chanting? Se você cantar a si mesmo, Maybe chanting 64 quantas rounds. voltas você canta? Pode até cantar 64 voltas, mas a mente está cheia Sadai de não Namaprad, parada. Om Namavas, Isab Janyo Bhai, Krishna Bhakti Bhat. Chanting holy name. Canta os santos nomes, Mind not concentrated. mas a mente não está concentrada em Krishna. Chanting holy names and mind also going. Está cantando os santos nomes com a mente indo, vagando de lá When para you chant cá. holy names Quando você canta os santos nomes, and coming se o som into your mind. não entrar na tua Even mente, Srimad Bhagavatam give an example. no Srimad Bhagavatam é dado o exemplo. You are Uma surfing pessoa his arrow. Arrow understand? Estava afiando Surfing the arrow. o seu aro do arco da flecha, a flecha do arco e flecha. E ele estava tão concentrado fazendo aquilo, Band party. e aí passou uma grande procissão e atravessou aquele lugar. After a few minutes, E uma pessoa, após alguns minutos, perguntou: Ei, that the person, perguntou àquela pessoa que estava afiando a the flecha. band party has gone which way? A Right or procissão passou para que direção? Direita ou esquerda? E ele falou: Ai, desculpa, mas eu não vi nenhuma procissão. even I did not listen because Eu nem ouvi his nenhum mind barulho, completely worked. porque a mente estava completamente absorta naquilo ali que estava fazendo. Isso, flecha, obrigada, Prabhu. Porque se não estiver concentrado, não consegue afiar. Se a pessoa se distrair um pouquinho, já corta o dedo. In the same way, Então, da mesma maneira, when your Suddhanam will come, quando o Shuddhanama vem, when your mind completely quando vem? concentrated. Quando a mente está completamente concentrada em Krishna. Hare E aí você vai estar cantando os santos nomes. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You can ask
Pergunte-se a si mesmo, pergunte a si mesmo. Os sintomas são que você irá cantar e dançar e lágrimas irão cair de seus olhos. Eu vi Trivikrama Goswami Maharaj, quando ele cantava os santos nomes, ele estava completamente absorto. Outra coisa é que as atividades externas de Uttama Bhagavata são muito difíceis de compreender. Mesmo pessoas inteligentes e sóbrias não são capazes de entender as atividades externas de um Vaishnava. Vaishnava Kriya Mudra não é fácil compreender. Então hoje é um dia muito auspicioso e super excelente. Às vezes ele usava também palavras muito duras. Eu me lembro, certa vez, quando eu o encontrei da primeira vez na mata de Chunchura. Vocês já foram lá ou não? Você já foi na Chunchura Mata? Aí a devota está dizendo que já foi com a Aranga Didi na casa da Srimati Madhuri. Trivikrama Maharaj externamente era muito duro, mas internamente seu coração era muito suave, assim como o coco. O coco, externamente, você não pode morder. Você vai conseguir morder um coco, mas quando você abre, e você pode saborear a polpa do coco. Muito boa, muito macia. E você também pode tomar a água do coco. Da mesma maneira, Trivikrama Goswami Maharaj, externamente, tinha um coração muito duro. Quando eu o encontrei na primeira vez em Chunchura, foi a primeira vez que eu fui no templo lá de Chunchura. Era mais ou menos 2 horas, porque nós tínhamos vindo da Devananda Gaudiya Mata e nós chegamos por volta das 2 da tarde. E aí ele perguntou, vocês tomaram prasada ou não? Vocês já comeram ou não? Nós estávamos famintos. E eu pensei, o que é isso? Você está com muita fome e alguém te pergunta, você já comeu ou não? Mas ele, muito humildemente, muito rapidamente, cozinhou um pouco de sub, de arroz. Porque no seu templo não tinha nenhum brahmachari. Era ele só um brahmachari. E ele tinha 7 ou 8 vacas e bezerros. E ele costumava acordar às 3 da manhã, servir as vacas. E também ele adorava Thakuraji, ele mesmo cozinhava, fazia tudo. Ele lavava as próprias roupas.
Ele mesmo fazia Why tudo. brahmachari not E staying? por que os brahmacharis não ficavam com ele? One thing he is saying, I don't want to receive Primeiro the ele service from dizia, eu não quero receber o serviço de ninguém. you. And another hand, E por outro lado, if anybody not proper way to serve, he does not. se uma pessoa não servisse de maneira apropriada, ele não gostava. तो पसंद नहीं करता है understand servicing is very good if you not O if you give serviço water that the é muito glass will específico. not complete neat and clean then Se you throw the você water levava a água num copo que não tivesse completamente limpo, शिव स्नान करा देंगे ele jogava a água fora. अभिषेक E ele ficava muito bravo. Às vezes pegava o copo d'água e jogava na cabeça da pessoa que tinha trazido. Virava na cabeça da pessoa. Fazia uma bicheca. E ninguém queria ficar com ele no templo. understand this Vocês compreendem? already one my good god brother O meu irmão his name is called espiritual, Haridas now Haridasa, he took sannyas what is his name agora ele aceitou o sannyasa. He's Bhaktivedanta Puri Maharaj. Navadip Mott. Ele fica na mata de Navadvipa, no When he templo was de Navadvipa. brahmachari, Quando ele era brahmachari, then he asked to Vaman Goswami Maharaj, ele perguntou a Vamana Goswami Maharaj, hey, you are the Acharya and president. você é o So, acharya in ou this Chunchura presidente? Mott, no any brahmachari, not anyone here. No templo de Chinchura não tem Say nenhum one brahmachari. brahmacharya, nada. Então, And your disciple must come. então você deve mandar um brahmachari, porque se você der ordem, alguém vai ter que vir. E aí Shila Vamana Goswami Maharaj disse, quem que vai? Então ele falou para o discípulo Haridas, você quer ir? Então ele falou, tá bom, eu vou. E no primeiro dia ele já apanhou de Shila Trivikram Goswami Maharaj. Not so easy to serve to him. Não era fácil servi-lo. Suddha Vaishnava means this. Shuddha Vaishnava significa I isso. saw Trivikram Goswami Maharaj. Eu vi Shila Trivikram Goswami Maharaj, ele era muito estrito. Very strict. Even also Gurudev, in the beginning, Gurudev, Narayan Goswami, not so easy to serve. Mesmo Shila Narayana Goswami Maharaj no começo, não era fácil servi-lo. Mistake, then he is also Se você hands errasse, and legs. ele And pegava a he mão e muito facilmente te dava um tapa. Gurudev was very strict. But Gurudeva era muito estrito, mas depois que ele ficou mais velho, ele ficou mais suave. Mas no começo ele batia mesmo. So just I was remembering Harikatha. Então eu me lembro deste Harikatha. So Guru Vaishnava Katha, Então Guru e Vaishnava Katha são muito importantes. Harinam, Harikatha, Harinama, Harikatha, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, instruction explained. na sua If Guru and Vaishnava instruções, ele diz, chastise you, se that Guru e means Vaishnava you receive, castigam você, significa que você está recebendo misericórdia, Guru glorify Kripa. you, actually you are. Mas se ele está glorificando você, significa que ele está enganando você. One is lecture also he explained this. Numa de suas aulas, ele disse isso. You read Guru Govinda Goswami Maharaj lecture. Shila Guru Govinda Maharaj disse isso. Guru Kripahi Kevalam. If Guru chastise you, Se o Guru te castigar, तुम्हें शासन करते हैं तब क्या समझना चाहिए उनकी कृपा है é misericórdia, Kripa. Compreendam isso. मदर A mãe, she gives the ela bitter dá, juice bitter juice Karela juice ela dá suco de carela para o filhinho. my mother is very cruel Mas aí o filhinho she is pensa, giving me minha mãe é muito cruel. Karela juice Ela está me dando she is suco de giving the carela. rasgulla to another E ela está dando we want graçagula it para o meu rasgulla irmão. or O que Karela você juice? quer? Graçagula ou suco de carela? Todo mundo quer graçagula. So the mother she gives Mas a mãe Karela está dando Karela, carela, she knows suco my de stomach. carela.
Porque a mãe conhece Who knows my stomach? Even doctor does not know. a saúde, Doctor just see you the first day coming and o estômago da criança. But mother see. Because mother, baby always stay. Porque o bebezinho sempre fica com a mãe. So mother she knows or not? Então ela conhece a saúde do estômago da criança. Ela sabe de In the tudo. same way, Então, Guru, da mesma maneira, o Guru Vaishnava Sudha Bhakta, ele conhece o meu coração. if they chastise, Se ele castigar, he also kripa. isso And if também they é glorify to me, misericórdia. mercy kripa. E se ele me glorifica, também é Kripa, misericórdia. Understand? Vocês entendem? So now coming the all is I will Então, discuss in both Sri Narayan Krishna, Bhavan Krishna Maharaj and Trivikram Krishna Maharaj. Shila Vamana Goswami Maharaj e Trivikrama Goswami Maharaj. But my Gurudev Bhavan Krishna Maharaj is very O meu humble. Gurudeva Shila Vamana Goswami Maharaj era muito humilde. Eu já falei. Just you heard this Katha actually one day I told. Ouçam esse katá. Um dia eu falei, He's one God brother. certa vez, um irmão espiritual, Gurubai, He also complained, oh Bhavan Krishna ele Maharaj. fez uma Most of the reclamação. time he also traveled Vamana Goswami Maharaj, and going to na maior parte do tempo, ele está viajando, indo a diferentes casas, ele tem muitos discípulos e ele come essa praçada muito maravilhosa, arroz doce. temple just we are E eating, nós estamos no templo comendo só not dal also. Eh? Huh? Potato. Eh? a gente só come That is batata, called aloo or bad. Aloo bad, understand? What is that? Al- You eat or not? No. Aloo rice, aloo pat. alu rice, alu pata. Just today I saw you Arroz that com time batata. also when you came, that every day. Então eu vi isso. That potato, boiling potato, É not só sabji, because não é you nem should make the sabji não, sabji é with só masala and oil. só uma, porque o sabji é feito com maçara e óleo. É só uma batata fervida mesmo, cozida, sal e só isso. Understand? And also E rice. amassada e acabou. That small E rice também also, you know. arroz, aquele arroz partido. Vem de अरे चोखा तो नहीं चोखा फोखा कुछ नहीं मठ में उसमें नहीं रहा हैं? um arroz de baixa qualidade, partido. Boiled potato, Então batata fervida, just mash and put some a massa, coloca sal, só isso. no oil, nothing. Sem óleo, sem nada. Or another small E rice. também um pouco aqueles arroz bem pequenininho, cozido. One day we eat, next day, next Um day. dia você come, mas no dia seguinte também, todo dia a mesma coisa. His God brother Então o seu irmão espiritual told to him, disse para ele: Maharaj, Ei you are Maharaj, always traveling. você está You are sempre not looking that temple, viajando, those who are staying in mas temple, você não está prestando atenção que quem está no rice. ficando no templo, a condição que Understand? Even not rice. Rice Que eles means a very estão- small one, right? Broken rice. é um arroz todo quebrado, Very small one. Not so easy to eat. não é fácil comer Small rice. esse arroz. And also potato, E mashed potato. batata amassada. Saying choka, choka not. Choka means you are making also some masala. E o devoto aqui falou choca, mas não é choca não, porque choca tem massala. Era só uma batata fervida e amassada mesmo, tipo um purê de batata sem nada. Nice paneer sabji. Mas você tá comendo sopa de paneer, né? Kira, arroz doce. Once Gurudev, Sri E Bhavan aí, Krishna Maharaj, in his Gurudeva Shila Vamana Goswami Maharaj disse em seu Harikata: sim, isso é verdade. Everywhere. Eu estou viajando a todos os lugares, If I not travel, mas se eu não viajar, how can maintain the temple? como o templo será mantido? Even I will not travel, Se eu parar de viajar, you will not get the você não vai conseguir nem o arroz com batata. rice and potato. Você não vai ter nem arroz com batata para comer. This one.
Isso acontecia. Preaching not so easy. Pregar People não not é so tão easy fácil. to give one penny. Não é fácil alguém dar um centavozinho para os outros, não. 10 रुपया देने कष्ट होता है कि नहीं होता है? बोले कैसे? And this is true or not? Western devotee they are giving 100 rupees, Às vezes alguém dá 500 rupees. os ocidentais dão 500 rúpias, mas os indianos, This brahmachari, this Western devotee very sweet. e uma pessoa falou, esse devoto ocidental é muito doce, sempre dá 500 rúpias. E aí na primeira vez, aí ele fez isso durante 4 ou 5 dias, depois ele compreendeu e aí ele começou a dar 5 ou 10 rúpias, que tinham dito. E aí ele começou a entender o valor de... Ele entendeu o valor de 500 rúpias e reduziu. Porque no começo ele não sabia fazer a conversão da moeda, assim, não sabia quanto valia 500 rúpias. Mas depois ele já se deu conta e reduziu. Mas se você vem aqui há 10 anos, quanto que você vai dar? Uma moedinha. Você vai compreender o valor do dinheiro. É verdade ou não é? Primeira vez que... Primeira vez o que? Mas depois que a conta bancária fica zerada... Oh, meu Deus. Então, Srila Gurudeva Shilavamana Goswami Maharaj dizia, embora eu esteja viajando e coletando doações, para isso eu coleto doações e assim eu dou para o templo e assim o templo é mantido. Então, usando essas palavras, se você quiser ficar no templo de Devananda Gaudiya Mata, Krishna Kripa Brahmachari, ele era o comandante da Devananda Gaudiya Mata. Mas naquele momento não estava vindo muito dinheiro. Apenas Vamana Goswami Maharaj viajava e coletava dinheiro para manter tudo. Eu vi no templo cerca de 150 brahmacharis e sannyasis. Como manter o templo? E não vi muita doação. E Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj havia dito: não coleta dinheiro de Navadvipadam porque eles são Dhammavasis. Então, não peça doações aos Navadvipavasis. Se eles derem espontaneamente, tudo bem. Mas não fica pedindo dinheiro para eles. Então, por essa razão, o dinheiro ia vir da onde? De longe. Então, como manter o templo? Então, esse arroz vinha. Na Bengala, na ocasião do festival de Mahaprabhu, os brahmacharis e sannyasis coletavam raios de vila em vila, e esse arroz era armazenado, e após Guru Purnima, durante o ano todo, eles honravam esse arroz. Compreende isso? Então não é fácil manter o templo. Por essa razão, talvez meio quilo de mung dal. E aí, às vezes, vem 100 pessoas. O que você vai fazer? Você vai colocar água. Não dá nem para ver o dal. Só a água.
Vocês compreendem isso? Just the color as like dal. Apenas a cor é do Dao. Another also one Babaji Maharaj, you know. E também He was staying Babaji in Maharaj, Israel. ele ficava no templo e ele era muito falante, He always is muito very tagarela harsh. e sempre usava palavras So for muito this duras. regard, if you want to stay in Devananda Gaudiya Math, Se você, you say use this por word. essa razão, The Krishna Kripa Jolo Dal or Babaji Maharaj Gal. se você quiser ficar na Devananda Gaudiya, Mata, tem que tolerar duas coisas. O Dao ralo de Now his dal is Krishna very Kripa soft. What is called very thick. Brahmachari e as palavras duras desse Babaji. That time also in Devananda Gaudiya Math, the dal is very little. Not giving too much also. 1 spoon, there is enough. E o Dao é muito pouco, não dava muito não, é só uma colherzinha e acabou. And especially in this month of Kartik, E especialmente nesse mês no de making Kartik, any sabji, nothing. não é feito nenhum sub de Only nada. little dal and cut the potatoes and Um pouquinho de Dao e um pouco de coming. de, Give donation and putting in everything. de batata cortada dentro. Rice. Follow Vrindavan. E se vinha doação, se as pessoas davam doação de vegetal, Every day. sub Every de, day, and everybody's stomach completely o sub de era feito. E aqui agora nós temos todos os dias um banquete, e aí o nosso estômago fica muito alterado. Jagovinda Prabhu, como é que está seu estômago? Renúncia, vairagya. São dados muitos tipos de sabji. Se um dia fosse servido dessa forma como era lá, quem que ia ficar aqui? Fala pra mim. Potato and rice. Não era nem arroz. Era esses pedaços quebrados de arroz. Acid. Está dizendo que esse arroz quebrado, se você comer isso, dá uma acidez na garganta. हम लोग जिससे हम लोग ये होकर का है वो आपके सामने नहीं होगा, आपके करोड़ युग लगेगा जाने में कुछ और The way we lived, it was so hard. It would be very, very hard for you to do that. It would take you thousands of lives. E ele está falando que para a gente conseguir tolerar uma coisa dessa, vai demorar muitas vidas. Bhakti bhajan means Bhakti Bhajana significa todos cantam os santos nomes. Todos os Vaishnavas cantavam 64 voltas. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Harinam. Mahaprabhu offered this regard Mahaprabhu. Harinama. Por essa razão, Mahaprabhu disse: não coma tantas comidas deliciosas e não use roupas muito caras. Use roupas simples e dê respeito a todos. Nunca espere por respeito, fama, reputação e suas próprias glórias. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srinivasa Acharya he glorified our Goswamis. Srinivasa Acharya glorificou os 6 Goswamis, Bhajana Pranali,
o nama deles. Como que eles faziam bhajana e sadhana em Vrindavana. Radha Krishna Gunasmriti Madhurma Anandena Sanmohito Vande Rupa Sanatanu Raghuyugau Sri Gopal. কেউ যদি দেশে যায় তাহলে পুছে বারবার if anybody return back Vrindavan to their house. Se alguém retornar de Vrindavana para sua casa, as pessoas irão perguntar: você encontrou com Rupa e Sanatana? Como eles faziam bhajana e sadhana? Como eles faziam bhajana e sadhana? Como eles se mantinham as suas vidas? Os 6 Goswamis, eles faziam bhajana e sadhana em Vrindavana. Dia e noite tem 60 dandas. E uma danda tem 24 minutos. Apenas 4 dandas, que são quantos minutos? 96. 1 hora e 36 minutos. Eles usavam para descansar. E mesmo nos sonhos, eles estavam sonhando com Radha Govinda. Nós ouvimos a vida e a contribuição dos Goswamis, mas é muito difícil praticar por nós mesmos. Não é tão fácil praticar assim. É verdade ou não é? Rupa e Sanatana, eles descansavam a cada noite numa árvore diferente. Por quê? Porque eles compreendiam que cada árvore de Vrindavana são eternos associados de Krishna e foram testemunhas das lilas doces de Radha Krishna e são testemunhas das lilas doces de Radha Krishna. E por isso eles descansavam sob essas árvores e oravam: ó árvores, vocês são testemunhas dos passatempos de Radha Krishna, por favor, derrame sua misericórdia sobre nós. Radha Krishna Gunasmriti Madhurma Ananda Sanmati Vande Rupa Sanatanu Raghuyugau Sri Gopal. Kujata Kokilamsa Sarsa Gunakirna Mayura Kula. How is beautiful Vrindavan? Quão lindo é Vrindavana. E Vrindavana era completamente o quê? Uma floresta. Havia tanto som dos passarinhos, cuco. E todas as árvores de Vrindavana não são comuns. Elas parecem como árvores velhas, mas não são. Elas estão separação de Krishna, de Srimatiraddhika. Por isso elas parecem como árvores velhas. Em Vrindavana, nem a poeira não é ordinária, não é comum. Toda a poeira de Vrindavana é Chintamani.
Brahma Samhita also explains. O Brahma Samhita também explica. Lakshmi Satasasya Sambhrama Sepamanam Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. Govinda Adi Purusha Tamaham Bhajami. No Brahma Samhita, Brahmaji recitou esse verso. Todas as casas de Vrindavana são feitas de Chintamani. São como casas velhas. Parecem, né? Parecem casas velhas, mas são feitas de Chintamani. Todas as árvores de Vrindavana são árvores dos desejos, Kalpa Vrikshas. E todas as vacas de Vrindavana são Kamadhenu. Vacas que satisfazem os desejos. Todas as deusas da fortuna costumam ir para Vrindavana para varrer e começam a varrer. Então as gopis dizem no Gopi Gita: Sarojasi Jotare Sri Musadrisa Suratana Tate Sarukadasika Varadanignato Neyakim Vadu. Gita Japite Andikam. Por que vocês estão indo para Vrindavana? Todas as glórias a Vrindavana. Por quê? Porque Krishna fez doces lilas em Vrindavana. Jadikedika Janamana. Ele nasceu lá. Como Vrindavana é lindo. Srati Indira. Todas as Lakshmis de Vaikunta costumam ir a Vrindavana e começam a varrer. Na verdade, quem está servindo em Vrindavana? Sarva Lakshmi, Simati Radhika, Bolo Radharani, Kija. Sarva Lakshmi, Radhika. Vocês compreendem? Devi Krishnamai Prakrita Radhika Paradeva Sarva Lakshmi Sarva Kantihi e Samohini Para Sarva Lakshmi Mai é Simati Radhika. Porque Vrindavana é muito bela. Porque Simati Radhika está lá. Geralmente, as pessoas pensam que Krishna está lá. Your house will be very nice, beautiful, if your wife is there. Or if your wife is not there, the house is not nice. Mas a sua casa será muito bela se a sua esposa estiver em casa, senão a sua casa é inútil. Isso é o que as pessoas pensam em geral. A esposa é a beleza da casa. Sem a esposa não tem utilidade. No green não utilidade. Não é um lar. Sem a esposa não é um lar, é só uma casa.
Grihini Radha. Então, Grini necessita de uma esposa. Understand? So Shastra is saying this. Então, os Shastras dizem So dessa Vrindavan, maneira. Então, Vrindavana, splendid. Everything is yours because Srimati Radhika is there. tudo acontece porque Srimati Radhika está lá. Krishna is alone, not will do that. Se Krishna estivesse sozinho, o que ia acontecer lá? Krishna não sabe nem cozinhar. Krishna does not know how to, what is called? Cooking, nothing. Ele não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, não sabe varrer. Srimati Radhika cozinha ou não? Vocês podem ler o Govinda Lilamrita, Krishna Bhavanamrita. Quem está cozinhando? Srimati Radhika ou Krishna? Srimati Radhika. Então, na verdade, Vrindavana é bela e atrativa por causa que Srimati Radhika está lá. No Srimad Bhagavatam, vários slokas também são citados a esse respeito. Porque Srimati Radhika está lá, Braja é muito bela e atrativa. Sem Radha, não há nenhuma beleza em Vrindavana. Jai Radharani Ki Jai. Ok, muito obrigada. Está perguntando se já começou o Kirtana no programa lá embaixo. Oh, then you should be able to tolerate. You should be able to tolerate the words. The swear words of the person and the watery dal. Krishna Kripa. Krishna Kripa. Cats. Gali. Gali means Not swear. cat. Cows is Harsh words. Harsh I didn't know you were the cat. No, I'm just asking. Like squirrels. I heard No, he served the cows. 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 Então, a devota estava perguntando, o Gurudeva falou que Srila Trivikram Maharaj servia as vacas. Acho que ela perguntou se ele servia gato ou qualquer outra coisa, falou que não, que ele servia as vacas. Yeah. Can you repeat this? The chastisement of Goswami Baba. Something else. We have to listen to the recording again.